Fala galerinha, tudo bom com vocês? Aqui é o Okla novamente pra vocês, dando continuidade. Pessoal, o pessoal gostou bastante do vídeo de introdução à lógica de programação com JavaScript. Vou fazer uma segunda parte, que eu acho que merece, e que vocês tenham uma noção complementar desse assunto em si. Né? No vídeo passado, a gente falou um pouco sobre a questão das variáveis, como está ecoando isso. A gente também falou sobre os módulos de decisão, de teste, que é o if, tá? E hoje eu vou estar criando uma evolução, talvez, do script, fazendo uma introdução a outros blocos da programação, que é o laço for, enfim, a gente vai estar vendo várias ideias de como tá fazendo esse tipo de coisa, tá? Acho que no vídeo passado também a gente falou um pouco sobre, a gente deu um RM, deu eco, deu variáveis, deu como checar se a execução passada foi feita com sucesso, né? Vamos brincar hoje com uma varredura, né? Vamos tentar fazer uma varredura, supondo que você não saiba, pessoal, de como é a estrutura do JavaScript, tá? Vamos partir de que você não conhece o JavaScript, ou você não conhece um Python, algo do tipo, e uma das coisas que eu gosto muito de frisar é que você não precisa entender a linguagem de programação em si, tá? Você precisa entender o conceito da lógica de programação, tá? Abrindo aqui, para a gente poder fazer uma breve revisão, a gente viu que as variáveis, né, são locais em que você pode armazenar dados temporariamente, né? Como era o nosso caso lá do nome do usuário e tudo mais e tal. Eu posso também aproveitar e usar variáveis do sistema. Não sei se vocês lembram, mas a gente já falou um pouco sobre Linux em relação a isso. A gente viu que tem uma variável chamada env, né? E essa variável, esse comando chamado env, ele guarda várias informações que vocês podem estar utilizando dentro dos scripts. Então, ó, eu quero saber em que localização eu estou. PWD, né? Então você pode usar aqui, ó, em qualquer local, o cifrão PWD, que ele vai trazer a pasta que está executando, ou que você está executando naquele momento. Então, e aí vem outras variáveis também, ó, display, user, como eu já tinha falado. Enfim, você pode estar utilizando aí, você pode checar se você está executando, qual é o shell que está sendo executado, né? Aí você fez o script, aí só pode rodar aquele script numa determinada concha. Aí você checa se a concha que está rodando é o /bin/bash. Se não for, você troca essa concha, ou instala essa concha, enfim. Vocês têm inúmeras opções para fazer isso, tá? E a gente viu fora isso, a gente também viu a questão do if, né? Onde o if ele faz um teste lógico, e esse teste lógico ele tem duas ações. A ação se verdadeiro, ou seja, se o teste lógico for verdadeiro, eu faço esse bloco aqui. Caso contrário, aí entra no else, né? Você faz, caso contrário, faça isso. Ou seja, se esse teste aqui que eu fizer não for verdadeiro, ou seja, ele executa essa segunda linha, tá? Lembrando, pessoal, que aqui eu tenho vários testes operacionais que eu posso fazer, tá? Eu tenho o teste igual, eu tenho o diferente, eu tenho o maior, o menor, o maior igual e o menor igual. Geralmente, todas essas comparações aqui no Shell Script, ele tem uma utilização padrão, tá? Então, vamos imaginar que eu quero verificar o seguinte, ó. Se 10 é maior que 15. Isso aqui, pessoal, essa pergunta, ela é verdadeira ou ela é falsa? Ela é falsa. Ela tem uma resposta falsa, porque 10 não é maior do que 15. 10 é menor do que 15. Então, se ela é falsa, ela vem para essa situação aqui. Ele vai executar o que está sendo aqui, tá? Se eu colocasse assim, 10 é igual a 15, ou seja, quando você coloca dois iguais, olha que interessante, ó. Quando eu coloco um igual, eu estou atribuindo um dado para uma variável. Mas quando eu vou fazer testes, eu uso dois iguais. Eu estou usando igual. Então eu estou fazendo comparações. Cuidado que no início, quando você está fazendo as programações iniciais, às vezes acontece isso aqui, ó. Só que isso aqui está errado. Você está atribuindo a 10 um valor de 15, que não faz nenhum sentido, está dentro de um if, tá? Então coloca igual. Aí nesse caso ele está verificando, 10 é igual a 15? Não, é diferente. Se 15 fosse igual a 15, aí seria verdadeiro. Estão entendendo a lógica? Então eu consigo. Aí você me pergunta, tá, Okla, por que tu tá revisando isso? Porque vão acontecer situações em que existe a necessidade de você fazer esses testes. Vamos supor o seguinte, se eu encontrar 3 vírus, ou se for mais do que 3 vírus, eu quero executar uma ação completa no sistema. Se eu encontrar mais do que 3 arquivos, ou seja, se uma variável tiver um número e eu colocar maior do que 3, eu executo determinada coisa. Então, só para vocês entenderem, isso aqui tudo, pessoal, é o que a gente chama de lógica. Eu não preciso escrever um aplicativo, eu não preciso pegar um programa. Eu posso vir aqui, desenhar a lógica do meu programa e executar ela, tá? Aqui eu tenho os comparadores, né? Os comparadores. Fora os comparadores, eu tenho também as operações lógicas. Operações lógicas. Que aí vem o end, o or, o shor. Temos também o NAND, tem vários.
tá? Esses aqui são os mais conhecidos, que é o OR, o END, aí o NAND é o barrado do END e o SHOR é o barrado do OR, tá? Então como é que funciona esse aqui? E quando é que a gente vai utilizar? O END funciona assim. Se o primeiro teste, vou até botar assim, primeiro teste e segundo teste forem verdadeiros, vou botar primeiro e segundo teste forem verdadeiros, o resultado é verdadeiro. Somente. Então, se o primeiro teste e o segundo teste forem verdadeiros, o resultado é verdadeiro. Nas outras situações, porque imagina só, se eu tenho dois caras aqui, eu posso ter 4 respostas. Qual a primeira resposta? Onde todos eles são verdadeiros. A segunda resposta é onde apenas o primeiro é verdadeiro e o segundo é falso. A terceira resposta é onde o primeiro é falso e o terceiro e o segundo é verdadeiro. E a última resposta, a última probabilidade de resposta é que ambos são falsos. Então, em 4 situações, ele só vai dizer que é verdadeiro quando os dois forem verdadeiros, tá? Sei que parece um pouco complicado, mas calma, vai simplificar daqui a pouco, tá? O OR já é assim. Se o primeiro teste ou o segundo teste for verdadeiro, ele já resulta verdadeiro. Então quais são as situações desse aqui, ó? Eu posso até chamar isso aqui de tabela verdade. Vamos representar verdadeiro como 1 e 0 como falso. Então a gente já viu. 1, END, 1. Quando 1 e 1 forem verdadeiros, a saída vai ser verdadeira. Quando 1, END 0 for igual aqui é 0. Quando END, aí aqui 0, END 1, aqui também é 0. E quando é 0, END 0, é igual a 0. Então o que é que eu estou dizendo com essa tabela verdade? Estou dizendo o seguinte, se o primeiro teste e o segundo teste forem verdadeiros, a saída do teu teste vai ser verdadeira. Ou seja, ele vai executar essa primeira ação. Os demais testes, não importa se um foi verdadeiro, ou o outro foi verdadeiro, ou nenhum foi verdadeiro. Ambos vão dar falso. Ou seja, ambos vão cair no caso contrário. Vou já fazer uma explicação sobre isso, pessoal. Agora já no OR, como é que vai funcionar? O OR é assim. Se um OR, o outro é igual a 1. Ou seja, não importa se o primeiro ou o segundo, ou os dois, são verdadeiros. O valor sempre vai ser verdadeiro. Então, ó, um OR 1 vai ser 1, verdadeiro. 1 OR 1 é igual a 1 OR 1 igual a 1. 0 OR 1 igual a 1. E só na última situação em que é 0 OR 0 é que ele vai dar falso. Então, olha aqui. 1 igual a 1 vai dar esse primeiro, se eu estiver usando o OR. Se for as demais situações, esse também vai dar 1, esse também vai dar 1. Só nessa situação é que vai cair no caso falso, que seria o else. Beleza, pessoal? Estão entendendo isso aqui, tá? Eu não vou entrar agora no SHOR e no NAND, que o SHOR é como se fosse o oposto do END. Aliás, o SHOR é o oposto do OR e o NAND é o oposto do END. É a inversão do que daria o resultado normal, tá? Mas não vamos entrar nisso aqui, porque acho que também não tem nem tanta necessidade. A gente só vai ver um pouco de SHOR quando a gente for começar a trabalhar com criptografia. A gente vai entender um pouco mais sobre a parte de criptografia. Aí há a necessidade de você entender o SHOR e o NAND para poder fazer esse processo, tá? Mas vamos lá, vamos ignorar por enquanto isso aqui, tá? Eu só quero que você entenda que no if eu posso fazer várias operações. Então, replicando isso aqui, ó. Parar. Então, o seguinte. Se eu fizesse o seguinte teste. Vou até botar assim, ó. Só. Verdadeiro. Não mudou nada. Só estou mudando o texto que vou estar mostrando. Tá? Ó. Eu tenho aqui. If teste for igual a verdadeiro. Se ele for o teste que for válido, né? Ele vai dar verdadeiro. Se caso contrário, ele vai dar falso. Tá? Aí, geralmente a gente bota uma ponto e vírgula aqui. Depende da linguagem de programação. Mas é basicamente isso, tá? E aqui eu vou fazer o seguinte. 15 é maior do que 12, END 15 é menor do que 10. Pessoal, aqui vocês podem perceber que eu usei o operador, no caso, o operador lógico, né? Eu usei um operador lógico para poder determinar a separação de dois testes lógicos, ó. Certo? Então eu tenho o primeiro, aí vem o primeiro. A primeira coisa que você tem que entender é o seguinte, qual operador lógico que eu usei? É o END. Aí eu venho aqui, qual a tabela verdade do END? END só vai dar positivo quando ambos os testes forem verdadeiros. Então ele vai trazer um. Caso contrário, nas demais situações, ele vai trazer o else. Então aqui, ó, você pode botar aqui, ó, e verdadeiro. E nas demais situações, ele vai trazer o quê? Falso. Porque 0 é falso. Entenderam aí, ó? Então por isso que eu botei verdadeiro aqui, falso aqui.
Porque apenas nessa situação aqui, onde ambos forem verdadeiros, é que vai dar verdadeiro. Ou seja, eu posso fazer isso aqui também. Entenderam aí a lógica? Então aqui, ó, não importa se um é verdadeiro, o outro é falso. Ó, aqui nesse caso, que é esse aqui, não importa a ordem. Ó, beleza? E aqui da mesma forma, ó, no caso aqui os dois são falsos, né? Falso, falso. Então, se for verdadeiro, verdadeiro, vai dar verdadeiro. Se for verdadeiro, falso, vai dar falso. Se for falso, verdadeiro, dá falso. Se for falso, falso, vai dar falso. Beleza? Então, voltando aqui. Aí a minha pergunta é, 15 é maior que 12? É. É verdadeiro, correto? Então, para lógica matemática, isso aqui... Aqui, eu vou botar aqui. É verdade. Então, ó, verdade é end, verdade, end, qual é o segundo teste? 15 é menor do que 10? Não, é falso. 15 não é menor do que 10, 15 é maior que 10. Então, eu tenho falso. Então, eu tenho uma resposta verdadeira e uma resposta falsa. Qual dos dois que vai dar? Vamos consultar nossa tabela verdade. Verdadeiro, 1. F, falso. O que vai dar? Falso. Então, ó, vai dar esse cara aqui. Então, ele ia executar os comandos que estavam aqui dentro desse cara. Entenderam? É lógica, como é que funciona. Vamos fazer um outro teste. Vou mudar aqui. Agora, em vez de 15, aqui vai ser 8. Então, novamente o teste. 15 é maior que 12? É maior que 12, tá? Verdadeiro. End, que é o operador. 8 é menor do que 10? É, verdadeiro. Então eu tenho dois verdadeiros, o que vai acontecer? A resposta vai dar verdadeiro. Ou seja, eu vou executar o que está aqui dentro, de acordo com a minha tabela verdade também, que está aqui. Ok, então continuando esse exemplo. Agora vamos fazer um exemplo envolvendo o outro operador agora. Vou botar aqui 15, que é o que estava antes. Em vez de colocar int, vamos colocar or. Então, vamos consultar agora aqui. O primeiro teste que a gente vai verificar é, ele está usando o or. Então o or já funciona diferente do end. Então o or já é assim. Se o primeiro for verdadeiro, ou o segundo for verdadeiro, o resultado é verdadeiro. Se o primeiro for verdadeiro, o primeiro teste for verdadeiro e o segundo falso, vou só ir preenchendo aqui só com os verdadeiros, só para facilitar. Pra esqueci um aqui, né? Pronto, ó. Então, ó, se o primeiro teste for verdadeiro e o segundo teste for verdadeiro, ele vai dar verdadeiro. Aqui nesse caso, se apenas um dos testes, ó, for verdadeiro e o outro falso, ele continua dando verdadeiro. E aqui, se ambos, nesse caso aqui o caso contrário, se ambos foram falsos, vai dar falso. Então, pessoal, aí você me pergunta, tá, Oclan, tu tá falando disso tudo por quê? Porque, pessoal, vão ter situações em que você precisa entender esses conceitos lógicos. Porque vamos imaginar o seguinte. Deixa eu só, antes de eu concluir isso, deixa eu continuar, só para vocês exemplificarem aqui, ó. Então, 15 é maior que 12? É. Então, verdadeiro. Or, 15 é menor que 10? Não é, é falso. Mas aqui, nesse caso, eu tenho um verdade e um falso. O que vai dar? Quando tem um verdade e um falso, ele vai dar verdadeiro. Então, ele vai executar aqui, ó, esse cara. Agora, voltando. Tá, Oclan, quando é que você vai executar, então, isso? Quando é que eu vou utilizar isso? Porque eu entendi a lógica, eu entendi que eles têm resultados praticamente como se fossem opostos, né? Esse cara aqui é como se fosse o oposto desse. Então, quando dá verdadeiro num, dá falso no outro. Então, é meio que o oposto. Mas eu não entendi ainda quando é que eu vou usar isso. Imagine o seguinte, imagine que a sua mãe chega pra você e quer fazer um bolo, certo? Vamos imaginar que você está fazendo um script de bolo, certo? Então o que você precisa do script de bolo? Você precisa dos ingredientes, tá? E quais são esses ingredientes? Farinha, eu preciso de ovo, eu preciso de margarina, eu preciso de açúcar e... sei lá, vamos colocar só esses 4 por enquanto. Está faltando... ah, falta leite, né? E eu preciso de leite. Aí, eu consigo, pessoal, fazer um bolo. Eu consigo fazer um bolo se eu não tiver os 5 itens? Consigo ou não? O que vocês acham? Você pode até dizer assim, ah, dá pra fazer, né? Mas não necessariamente. Você precisa de todos os elementos pro bolo ficar bom, né? Vamos supor que a gente tá fazendo um bolo bom, não é um bolo mais ou menos. É um bolo bom. Então você vai precisar de todos os ingredientes. E aí eu posso dizer que isso aqui, pessoal, é como se fossem nossas variáveis, né? Ó, farinha, eu preciso de uma farinha, eu preciso de 2 ovos, eu preciso de uma margarina, eu preciso de um açúcar, eu preciso de um leite. Pronto. Isso aqui são nossas variáveis. E aí, ao decorrer do script, eu preciso checar o seguinte, eu preciso checar se eu tenho todos os itens do bolo para poder fazer o bolo.
Então como é que eu faria isso? If, se, aí aqui dentro, farinha é igual a 1, eu tenho farinha? Tenho farinha. Beleza. End, ovo. Ovo é igual a 1, a 2, no caso, por ser 2 ovos. Ok, end, margarina é igual a 1. End, açúcar é igual a 1. End, leite é igual a 1. Olha aqui o que eu estou fazendo. Ó, se farinha, ovo, margarina, açúcar, leite, se tudo isso aqui tiver ok, aí o que eu vou fazer? Eu vou chamar a função, ou chamar a execução, ou posso dar simplesmente um eco, dizendo assim: o bolo, vou botar aqui eco, né? Uma coisa que a gente já conhece. O bolo será feito. Agora ali a pergunta é, aí vem a segunda pergunta, que vai decidir se a gente vai utilizar de fato end ou or. Se faltar um ingrediente, eu faço o bolo? Não. Se faltar um ingrediente, eu não faço o bolo. Então, se na sua execução do seu código você tiver necessidade de que todos os itens daquele teste sejam verdadeiros, ou seja, eles estejam lá com os valores que você quer para que ele possa ser executado, a gente vai sempre utilizar a end. Por quê? Porque é exatamente o que eu preciso aqui, ó. Porque segundo a tabela verdade, eu preciso que todos os itens estejam ok para que ele dê ok. Se faltar um dos itens, ou seja, um deles ficar falso, no final eu não consigo fazer o bolo. Ou seja, o else aqui, ó, seria o quê? Echo, o bolo não será feito. Entenderam a lógica? Já o OR, ele é mais tolerante. Então eu poderia falar o seguinte: beleza, eu não me importo se tem, sei lá, vamos supor que a gente faça uma outra receita, né? Uma outra receita que não tenha, que não necessite de... vamos supor o seguinte, vamos supor que em vez de margarina tivesse manteiga, sei lá, uma coisa desse tipo. Deixa eu ver como é que eu adaptaria aqui, só pra vocês entenderem. Acho que ficaria assim, ó. Poderia vir aqui e colocar, ó, or manteiga, né? Ó, vamos imaginar o seguinte, então, que eu tenho manteiga, margarina ou manteiga igual a 1. O que ele vai fazer, ó? Eu vou colocar aqui que a margarina é 0, mas eu tenho agora manteiga. Aí, lembrando, pessoal, que todos esses testes, ele é feito de 1 por 1, tá? Então aqui, ó, ele só vai executar, aqui ele vai fazer essa execução primeiro. Vou até colocar aqui entre parênteses, né, ó. Ele vai checar primeiro se tem margarina. Se não tiver margarina, ele vai fazer a outra checagem aqui do OR. Ou seja, aqui dentro ele vai checar se ou é uma coisa ou é outra. É como se tua mãe tivesse chegado e dito a mesma coisa assim: ó, meu filho, seguinte, vá lá no supermercado e compra farinha, ovo, manteiga, açúcar, leite. Mas se não tiver margarina, traga manteiga. Entendeu a lógica? Então, ó, aqui é a mesma coisa, ó. Traga farinha, traga ovo. No caso da margarina ou manteiga, verifica primeiro se tem margarina. Tem margarina? Não tem margarina, porque margarina ficou 0 aqui, ó. Se não tem margarina, então é o quê? É manteiga. Tem manteiga? Tem manteiga, então leva manteiga. Então isso aqui tudo se torna verdadeiro, porque um ou outro supra a necessidade. Agora, se tivesse aqui manteiga 0, e nem tinha margarina e nem tem manteiga, dá pra fazer o bolo? Não dá pra fazer o bolo sem margarina ou sem manteiga. Então o bolo não vai ser feito. Então, pessoal, vocês conseguem ter várias comodidades para estar analisando situações. E aí, a partir disso, você pode fazer um script de limpeza, por exemplo, que dita o seguinte: existe a pasta X está vazia, a pasta Y está vazia, essa pasta tem determinado programa instalado, tem determinadas dependências instaladas, tem a X, a Y, a Z, a K, a L, tem. Se todas essas dependências estiverem satisfeitas, eu posso rodar o meu programa normalmente. Caso não tenha, eu posso rodar o instalador dessas dependências. Então tudo isso vai depender desses testes que você vai estar fazendo. Ok, agora só para a gente poder dar um pouco mais de continuidade, eu quero explicar para vocês uma coisa chamada loop, que é o que o pessoal chama de for, tá? O script, pessoal, como a gente já viu das outras vezes, na aula passada, na verdade, a gente viu que o script ele é sequencial. Então ele executa a primeira linha, executa a segunda, executa a terceira, executa a quarta. Quando eu coloco um bloco if, ele faz um teste e só executa aquelas linhas que estão dentro daquele if, né? Como é o caso aqui, ó.
Vamos supor que ele esteja executando, ele executou aqui, executou aqui, executou aqui, executou aqui, aí chegou no if. Dependendo da satisfação desse teste, ele vai executar apenas a linha que está dentro daquele if que deu verdadeiro ou falso. Se deu verdadeiro, ele vai executar isso aqui, se deu falso, vai executar isso aqui. Mas depois do if, ele volta para a execução normal do programa, de linha a linha. Agora, existem situações em que eu vou precisar, pessoal, varrer uma estrutura em que ela existe em diversos itens. Vamos imaginar que você quer ler um arquivo. E esse arquivo ele possui várias linhas. Como é que eu faria isso? Ó, vamos trazer aqui uma situação que pode acontecer com você. Vou pegar aqui, vamos abrir aqui o ChatGPT. Ó. Alguns erros reportados, só tive investigation, ok. Então aqui, ó. Laço for em shell script lendo um arquivo de texto. Beleza? Então aqui eu tenho um script básico lendo um arquivo de texto. Ó. O que eu posso fazer com isso aqui? Vou abrir aqui meu terminal. Vou dar aqui code shell4.sh. Agora eu tenho um shell script. Oh, eu tenho o Visual Code W2, né? Mas tudo bem. Arquivo novo, tá? Vou colar esse cara aqui. Acho que era o outro mesmo. Por que tá abrindo dois? Esse aqui parece ser o verdadeiro, mas esse aqui também parece ser. Não, esse que salvou. Beleza. Ó, então eu tenho aqui aquele comecinho. Aqui, o que vai fazer esse laço for? O laço for, pessoal, ele vai ficar aprisionado aqui dentro, olha. Ele vai fazer loop. Imagine que o for é um loop, tá? Então, como é que ele vai funcionar esse loop? Eu vou criar esse arquivo aqui, porque ele não tem, tá? Esse arquivo de texto. Então, eu vou criar aqui um touch texto.txt. Então, ó. Aí eu vou colocar linha 1, linha 2, linha 3, linha 4. Não, fazer melhor. Rafael, Bernardo, Esgulepildo, Juselva, sei lá, Josivan. Pronto, tem 5 nomes aqui, tá? Então salvei, vou dar um salvar, vou dar um cat agora desse texto, esse texto existe, ó. E eu quero fazer o seguinte, eu quero que esse script aqui leia o conteúdo de cada um e jogue esse conteúdo na tela como se fosse um cat, né? Então o cat, você já sabe que ele lê esse conteúdo desse arquivo. Agora se eu quisesse criar o meu próprio cat, né? A minha própria personalização de cat, como é que eu faria isso? Vamos lá, vamos criar o nosso cat. Então, ó, eu vou fazer o seguinte, ele vai passar o arquivo de texto, já tem um arquivo de texto criado, correto? Já tá aqui, ó. E aí eu quero agora que ele simplesmente ecue, ó. O que ele vai fazer? Ele vai pegar, vai ler o conteúdo completo do cat. Cada linha, ele vai pegar aquele blocão, ou seja, deixa eu ver aqui o Despint. Ele vai pegar, deixa eu ver se tá com meu lápisinho, tá. Ele vai fazer o seguinte, ó, ele vai pegar o arquivo de texto, que tem várias linhas, certo? Ele vai jogar esse arquivo todo na memória da execução do comando. No caso, na memória aqui do seu shell script. E ele vai destrinchar. E cada loop, ou seja, se eu tenho um arquivo aqui que tem 5 linhas, que no caso tem 5 palavras, ele vai fazer 5 loops. Por que ele vai fazer 5 loops? Porque ele vai ler linha por linha. E aí cada vez que ele lê essa linha, ou seja, ele vai aqui, ó, ler o conteúdo todo. Aí ele vem, joga por linha a primeira linha, que é essa aqui. Qual é o conteúdo da primeira linha? Rafael. Então ele joga para dentro da variável Rafael o conteúdo daquela linha, daquela primeira linha, que é Rafael. Então ele pega Rafael, coloca aqui dentro. Aí ele vem e executa o que está aqui dentro. O que ele está executando aqui dentro? Ele está ecoando linha. Ou seja, o conteúdo de linha é o quê? Rafael. Então ele vai jogar na tela exatamente a palavra Rafael. Terminou? Terminou. Ainda tem mais linhas para ler? Tenho. Então ele volta para cá, ele devolve agora, em vez da primeira linha, ele devolve a segunda linha. Aí a segunda linha fica armazenada dentro da variável linha. Ele entra e executa o código. Aí o que acontece depois? Ele ecoa o conteúdo dessa linha. Tá dando pra entender? Como ele é um loop, então ele vai ficar fazendo a execução disso aqui constantemente, pessoal. Até acabar o conteúdo do texto. Vamos executar pra gente ver como é que funciona. Ó, então eu vou dar aqui o chmod mais x no shell for.
certo? Deu certo, então eu vou dar um ponto mais, shell for. Então, ó, na hora que eu executar, ó, o que é que ele fez? Ele deu uma espécie de eco. Aí você diz assim, beleza, legal, mas não, se eu tivesse dado um cat, não era a mesma coisa, não era, mas aí você pode, através do script, fazer agora novas alterações. Vamos supor que você queira, aqui, falar o seguinte, ó, echo, como a gente já viu já, ó, o nome do usuário é, dois pontos, linha. O que ele vai fazer agora? Ó? Eu estou concatenando, ou seja, estou juntando para que, em vez de ele imprimir apenas o nome, agora, eu consiga também imprimir um texto junto com essa informação. Então ele vai ler, vai jogar aqui e vai complementar com isso aqui. Então vamos tentar agora. Ó, o nome do usuário é Rafael, Bernardo, Esgulepildo, Joselva e Josivan. Então, vocês podem perceber que eu consigo trabalhar com arquivos fazendo loop. Eu também, do mesmo jeito que eu coloquei um cat aqui, ó, visualizando o conteúdo desse arquivo, eu posso fazer inúmeras coisas, pessoal. Imagine se eu passasse o arquivo aqui PESWD. Vamos ver o que vai acontecer, ó. etc PESWD. Eu vou colocar para ele imprimir apenas a linha. Vou voltar aqui, colocar a segurança aqui para ele não ecoar nada. Lembrando que aqui vocês viram que estava só o path, né? Aqui o correto seria ter feito isso aqui, ó. Ter feito... ter passado assim, ó. PWD barra texto. Porque o PWD vai trazer a variável onde ele localiza, né? Deixa eu ver se daria certo, só pra você perceber. Ó. No social file directory. Ok, deixa eu dar um PWD aqui só pra... Echo. Ó, então no TMP. Dentro do TMP, acho que é porque essa barra é assim. Ó, tá. O correto seria esse. Por quê? Porque aqui o PWD está passando o caminho relativo, o caminho absoluto até a pasta, e eu estou dizendo que eu quero pegar esse arquivo. Porque se eu tiver em outra localização que o cara criar um texto parecido, ou ele pode substituir esse arquivo, eu posso indicar qualquer localização. Então ele poderia me dar um bypass no meu script. Então tome cuidado com esse sentido. Essas questões de segurança mais dos scripts, talvez eu vou fazer um vídeo explicando especificamente sobre isso, ou eu vou deixar para vocês verem na parte das variáveis, né, nas vulnerabilidades que vocês podem explorar em relação a isso. Acho que fica mais interessante, né? Então, ó, continuando aqui. Então ele vai ecoar isso aqui e eu também posso passar arquivos completos, né? O etc e o PSWD. O que tem no etc e PSWD? Vamos dar uma olhada aqui, vamos tirar essa... Colocar aqui do jeito que tá. Ó, vamos executar de novo. Opa, acho que tem alguma coisa errada aqui. Ah, tá. Pronto, ó. Dentro do etc PSWD, a gente já viu que tem exatamente o que? Os nossos arquivos, ó. Os nossos usuários do sistema. Então a gente pode também usar um comandozinho que é o cut, né? Vocês lembram do cut? Onde o cut, ele vai usar um delimitador, então um cut "-d", usando o delimitador, e a gente pode extrair partes de um padrão de string. Que aqui nesse caso, a separação de de uma informação para outra, é exatamente os dois pontos. Então você pode dizer o seguinte, olha como é interessante, eu estou jogando aqui dentro, como se fosse um comando, ó, tá? Então eu posso até extrair isso aqui antes, para mim usar aqui, para mim brincando, antes até de jogar no script. Então eu dou um cut, aí eu dou um cut "-d", cut "-d", passo que o delimitador vai ser esse, tá? Aí ele vai falar que eu preciso passar mais alguns parâmetros. Deixa eu dar um cut "-d" aqui. Deixa eu lembrar. O D é o delimitador. E como é que eu faço para pegar de volta o dado 0 "-b? Tá, vamos pro chat. E D, exemplos de utilização do cut, do comando cut. Pronto, ó, "-d", o delimitador, "-f", ó, a coluna, no caso F, é o quê? "-f" é o field, ó, a lista de fields que eu quero. Então eu passo "-f", vou executar de novo aqui, "-f", agora fazendo o quê? Passando que eu quero a primeira coluna. Por que a primeira coluna? Porque aqui, ó, é o primeiro cara que vai ser extraído, ó. Vamos ver se vai dar certo. Não entra. Pronto, ó. Eu extraí agora, ó, só os usuários do meu sistema. Olha que legal. Como é que eu faria isso da mesma forma agora dentro do shell? Pegaria esse mesmo comando que já está pronto aqui, ó. Colocaria dentro do meu comando aqui, ó. E aí, ó, eu já faria o que agora? For linha cat, lê esse arquivo, dá um cut "-e", passa essa lista de usuários, né, individuais, ele quebra essa lista de usuários e vai passando de um por um. Então se eu tenho aqui, ó, deixa eu dar um "-c", "-l", ó. Se eu tenho aqui 40 usuários, ele vai rodar esse for 40 vezes até continuar o processo aqui embaixo.
Entenderam a lógica de como é que funciona o for? Então eu consigo concentrar dentro de um bloco a execução de um comando de acordo com o conteúdo que é me passado. Então eu posso passar aqui para ele um comando onde vai estar passando uma lista de pastas, eu posso passar um arquivo de texto, eu posso verificar o trabalho em cima de variáveis, de tamanho de variáveis, ou trabalhos em cima de array, que é um outro tipo de objeto que eu não vou falar hoje. Mas dá para fazer uma série de coisas, pessoal. Por isso que eu falo que é importante você entender a execução disso. Porque a partir do momento que eu faço isso aqui, vocês podem fazer a mesma coisa aqui, ó. Me mostre, olha aqui, ó, me mostre o exemplo de for em Python agora. Eu não preciso, pessoal, decorar linguagem de programação. Eu não preciso, eu preciso entender lógica de programação. Aqui, ó. A mesma lógica, a mesma coisa. Aqui, ó. For, fruta em frutas. A diferença, porque agora tem 2 pontos aqui. No shell, ele tem aqui, ó, um do no final e um ponto e vírgula. Essas são as diferenças. Aí ele no final, ele não precisa de ponto e vírgula. Aí ele só printa. Em vez de printar, a gente usa o echo. Mas a lógica é a mesma. O print e o echo fazem a mesma coisa, joga na tela. Entenderam a lógica? Então eu não preciso decorar a linguagem de programação. A não ser que seja uma coisa muito prática sua, muito... Não, Ocla, eu programo todo dia em Shell. Eu faço o dia todo em programação em PHP. É claro que você naturalmente vai decorar. É normal. Mas você não precisa se prontificar a decorar tudo. Ah, eu quero programar em Shell, eu quero programar em C, eu preciso programar em coisa e eu preciso decorar tudo. Não, não precisa. Você precisa aprender a entender lógica e ler documentação, tá? Documentação. Você não sabe isso aqui, você vê aqui, ó. Documentação do Shell Script. Vai ter algum site que vai informar exatamente a documentação do Shell Script, seja a documentação do Python, seja qualquer coisa que você quer aprender. Aqui, ó. Documentação completa do Python. Aqui, ó. Os mesmos itens. Oh, coincidência, o Ocla se garante. Não, tá aqui. If, for, range, break. Isso aqui, pessoal, é o que a gente precisa entender. Esses caras, break, o que o break faz? O que o continue faz? O que o else faz? O que o if faz? O que o for faz? Aí, a partir disso, você vai em qualquer linguagem. Ele faz a mesma coisa. É a mesma estrutura. Tá vendo a lógica como é? Tá vendo a questão como é? Então, voltando aqui. Agora, eu quero que fique como desafio para vocês, tá? Eu vou gerar um exercício de trabalho para vocês. Exercício para casa. E eu quero que todo mundo faça o seu próprio script. Não olhe nos comentários, porque eu vou pedir para todo mundo postar nos comentários abaixo exatamente como fez o seu script, tá? E eu quero que você faça esse exercício da seguinte forma. Eu quero que você pegue esse conteúdo que você aprendeu aqui. A partir desse local aqui, você verifique quais desses usuários... Olha só. Vou fazer aqui, ó. Faça um loop na pasta home. Não. Faça um loop no arquivo PSWD do sistema e verifique quais desses arquivos, qual desses usuários possuem uma pasta válida no /home. E aí, de acordo, se tiver uma pasta válida, o script deve mostrar pasta encontrada do usuário X. No caso, X é o usuário em si. Caso ele não encontre, pessoal, não é para mostrar nada. Certo? Então, lembrando, pessoal, que eu não sou obrigado no script a ter sempre if e else. Eu posso ter uma checagem que não tem else. Eu só quero mostrar se é positivo. Se não tiver positivo, não me interessa. Então uma coisa não é obrigatória da outra. Eu posso ter só o if, tá? Que é o caso que vocês vão trabalhar aqui. Então esse aqui é o exercício para vocês, pessoal. Façam em casa, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato comigo no Discord, tá? O meu usuário do Discord é Ocla0001, tá? Então entre lá, aproveita, entra na nossa comunidade também do Alquimia. Então só me pedir o link também lá, que eu vou estar passando para vocês, sem sombra de dúvida. Inclusive, acho que no meu perfil do Discord tem o link do Alquimia, né, que é a nossa comunidade. E tem um fórum lá bonitinho, para vocês estarem podendo postar suas perguntas. A galera lá se prontifica muito para estar respondendo vocês. Então, se eu não estiver respondendo, porque às vezes também acontece eu estar no trabalho, fazendo outra coisa, em si, pode ser que eu não responda de imediato. Mas se você quiser, pode postar lá, porque todo mundo vai responder sem sombra de dúvida, tá bom? Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado disso. Então, até mais, pessoal, e tchau, tchau.